Boa tarde, turma 23, tudo bem com vocês? Gostaram da live de ontem, do momento que a gente teve juntos? A prof gostou muito, ficou muito feliz de poder ver ali no final os comentários de vocês, né? Que a prof também está com muita saudade de vocês. E que bom que a gente está tendo esse momento juntos, né? Para a gente poder conversar um pouquinho. Então sejam bem-vindos novamente. Quem está entrando, né? Seja bem-vindo, tenha uma boa tarde. Que a nossa apresentação de hoje também seja bem significativa, como eu acredito que foi a de ontem, né? Recebi assim as mensagens bem positivas de vocês e fiquei muito feliz com isso. Hoje eu gostaria de dizer para vocês novamente que eu ainda continuo com o mesmo probleminha técnico, que eu não estou conseguindo ver os comentários no momento em que eu estou gravando, mas depois que encerrar eu respondo todas as perguntas de vocês, se vocês tiverem, o oizinho que vocês derem ali para mim, a prof vai estar respondendo tudo com muito carinho e atenção para vocês, tá? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Bom, hoje, para o tema de hoje, a gente preparou algumas atividades para vocês, um tema diferente, né? Que a gente até, de certo modo, a gente já trabalhou em sala de aula, então seria mais assim no sentido de relembrar, tá? Agora, usando a nomenclatura, aí sim que talvez, de repente, vocês não lembrem. Mas nesse momento seria mais uma recapitulação do que a gente já trabalhou na sala de aula. Então hoje, deixa eu virar a câmera aqui para vocês poderem ver ali. Hoje a gente vai trabalhar sobre substantivos, tá? Então, os substantivos, o que será que é isso, né? É uma classe de palavras que nomeiam os seres, os objetos, os fenômenos, os lugares dentro de outros, né? Então, a gente tem aqui as pessoas, né? A imagem ali, os lugares e os objetos. Então, o substantivo ele tem essa finalidade de nomear as coisas, de dar nome às coisas. E a gente vai ver aqui, por exemplo, as pessoas. Toda pessoa tem um nome, né? A gente estudou também na nossa apostila que as crianças têm direito ao nome, né? Cada pessoa tem direito a um nome. Então, isso também é um substantivo, né? Por exemplo, aqui tem o nome da Maria, do João, Yasmin, Sabrina, Davi, Clara, né? As pessoas da nossa turma, cada uma delas tem um nome, né? Então, isso seria uma classe dos substantivos, os nomes das pessoas, certo? Depois a gente tem também os nomes dos lugares. E aqui a gente tem a fotografia da nossa cidade, né? Cachoeirinha, também da capital, Porto Alegre, né? Então, é também uma maneira da gente definir os nomes dos lugares. Então, sempre que a gente for escrever no nosso caderno, que a gente já começou, né, a treinar a letrinha cursiva, alguns já se sentiram à vontade de escrever, né, que é deixado bem tranquilo, assim, para quem quiser já iniciar o uso da letra cursiva. Lembra que a gente estava fazendo no quadro lá na sala, tanto a bastão como a cursiva, para a gente ter, no momento que eu senti, eu quero começar a escrever com a letra cursiva, daí eu vou tentando do meu jeitinho, a prof orientando o traçado correto, né, para a gente aprender da maneira certa também. Então a gente começou a fazer isso, só que a gente precisa também entender que como existem 4 tipos de letras, né, tem a letra maiúscula e a letra minúscula. Lembra que a prof foi falando na aula? Então, quando a gente for escrever o nome de um lugar, a gente tem que usar a letra maiúscula no início para escrever o nome desse lugar. Por isso que a gente está estudando o substantivo ali. Os nomes das pessoas também tem que ser com a letra maiúscula, né? Então, se eu for escrever Neide, então vou usar o N maiúsculo.
maiúsculo, não vou poder usar o pequenininho. Então, por isso que a gente está aprendendo essa questão do substantivo. Que, como vocês já estão bem animados, né, para escrever a letra cursiva, então por isso que a prof está recapitulando isso com vocês. Então, depois que a gente viu aqui que existem os lugares, nós vemos também que tem os objetos, né? Então, esses são os comuns. Então, o lápis, eu vou escrever todo com a letra minúscula, com a letra pequenininha. Não vou usar a letra grande. O peixe também, a cadeira, o carro, banana, brinco, esses são comuns, são objetos. Então, os objetos a gente vai escrever sempre com a letra minúscula. Aqui a gente tem mais exemplos, né, de substantivo comum. O exemplo da criança, do rio, a cidade, o estado, o menino, o estojo, né? Então, quando a gente fala assim, escada, escada é comum. O rio é comum também. O apito também, né? As pessoas. Então, isso tudo é comum. E quando a gente fala de um lugar, por exemplo, Cachoeirinha, lembra que quando a gente escreve a data, a prof sempre usa o C maiúsculo para escrever Cachoeirinha, porque é o nome de um lugar, é o nome da cidade que a gente mora, né? E Porto Alegre, a gente pegou aqui um exemplo de Porto Alegre porque é a capital do nosso estado. Então, Porto Alegre também, o P vai ser maiúsculo, o A também, tá? E os nomes das pessoas, João, Maria, o nome do nosso país, o Brasil. Então, esses são substantivos próprios. Depois a gente tem os substantivos femininos e masculinos. Então, a gente vai falar sempre assim, a menina, né? Quando a gente se refere a uma menina, o menino, certo? Então, a gente tem essa diferença, né? A gata, o gato, certo? Então, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, se está ficando claro, mas isso tudo a gente já tinha conversado na aula, né? Só para a gente ir relembrando. Então, hoje a gente viu os substantivos divididos pelos lugares, as pessoas, os objetos. E aqui tem uma atividadezinha para a gente separar ali o que seria os substantivos masculinos, a gente vai escrever numa coluna e o feminino na outra, né? Então a gente olhando ali aquelas palavrinhas, gato, professora. Então o gato, por exemplo, é o masculino, eu já vou escrever nessa coluna aqui. A professora já é feminino, vou escrever na coluna que tem a bonequinha ali, certo? E assim eu vou fazendo sucessivamente. Então, sobre os substantivos, a princípio seria isso que a prof gostaria de relembrar com vocês, certo? E na medida em que a gente for compondo os nossos textinhos, as nossas frases, a gente vai usar isso. Por isso que é importante a gente já saber como que vai funcionar. Também eu coloquei aqui os modelinhos de atividades que eu vou encaminhar hoje para vocês sobre esse conteúdo que a gente está aprendendo hoje. Tá? Então, são atividades bem simples que vocês vão pegar ali no portal, vão transcrever para o caderno de vocês, não tem necessidade de imprimir, tá? A não ser que vocês prefiram imprimir para deixar no caderno colado, mas vocês podem ficar à vontade nesse sentido. Então, aqui a atividade que a prof pensou relacionada a esse tema. Vocês vão escrever no caderno de linha, tá?
escolha e escreva 3 palavras para cada elemento, tá? Então, vocês vão pensar em 3 lugares, tá? O nome de 3 cidades, por exemplo. Ali a gente viu o exemplo de Porto Alegre, Cachoeirinha, né? Depois 3 coisas, né? Então, voltando lá, as coisas, né, pelo nosso. Opa, que abri errado aqui. Voltando no nosso slide lá, a gente pôde ver aqui os objetos, né? São exemplos que a prof trouxe, mas que vocês podem escrever outros que vocês tenham em mente que vocês queiram escrever, certo? Só um minutinho. E 3 animais também vocês podem escrever. Então, fazendo essa atividadezinha, vocês terão aqui uma atividade de pesquisa de substantivos, que vocês vão recortar de jornais e revistas, palavras que sejam para cada um desses elementos que está pedindo ali. Então, no primeiro quadrinho, vocês vão recortar palavrinhas com nomes de animais, tá? Pode ser o animal que vocês encontrarem, o animal que vocês quiserem. Daí vocês vão colar aqui, certo? Pode ser de revista, de jornal, de qualquer material que vocês tenham que tenha essas palavrinhas. Encarte também de supermercado, como vocês acharem mais fácil. E também os nomes de plantas, a gente vai colocar aqui, e nomes de objetos também. O que vocês encontrarem, recortando e colando ali. Depois a gente vai procurar nome de pessoas, nome de cidades também. Então, 3 nomes de pessoas, 3 nomes de cidades, as cidades que vocês quiserem, tá? E no final aqui, isso que eu tô falando agora, eu vou colocar lá no portal para vocês terem acesso e visualizarem depois com mais tranquilidade. Então, aqui embaixo a gente tem um link, que é o link de um joguinho que vocês vão praticar isso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Vocês vão praticar através desse jogo. Então, para a gente não ficar só escrevendo, né, o tempo todo, que é bom também, mas para não ficar muito cansativo, daí a gente vai ter esse acesso nesse joguinho que vai trabalhar a nossa memória, a nossa atenção, né? E também trabalhando esse conteúdo que é bem importante ali para quando a gente começar a escrever os nossos textinhos, as nossas frases, né? As nossas composições ali, certo? Bem, como eu falei para vocês, infelizmente eu não estou conseguindo ver os comentários ali de vocês. Eu não sei se está ficando claro, se vocês estão tendo dúvida em algum ponto que eu estou falando. Depois, mais à frente, eu posso fazer como eu fiz ontem, né? De encerrar concluir aqui o vídeo e ver os comentários e depois voltar de novo, né? Pra gente não perder o foco também. Então, depois dessa atividade que a gente pensou sobre substantivos, né? Nós pensamos também em falar um pouquinho, relembrar um tema que na verdade vocês também já fizeram na aula. Então, a live de ontem, a live de hoje seria mais assim para a gente ir recapitulando, né? O que a gente tem conversado em aula e o que a gente tem feito de atividades, né? Como essa do substantivo, a gente falou muito, foi mais no falar do que no escrever. A gente foi escrevendo as frases e foi conversando sobre isso, né? E as outras não, as outras a gente foi fazendo também, hoje seria para recapitular isso. Então, para a gente lembrar os cuidados que a gente precisa ter, né, com a nossa saúde
em relação a essa questão que nós estamos vivendo, né, do coronavírus, só para a gente relembrar aquela historinha que as profs entregaram para vocês, que era para colorir, né, e fazer a leitura. Então a gente vai, como algumas crianças não foram na aula naquele dia, né, então a gente vai aproveitar esse momento de hoje também para rever quem já viu e quem ainda não teve a oportunidade de ver, para conhecer essa historinha também. Então, aqui. Olá, sou um vírus, primo da gripe e do resfriado. Meu nome é coronavírus. Adoro viajar e pular nas mãos das pessoas para cumprimentar. Você escutou falar sobre mim? Se sim, né? Daí a gente vai dizer que sim ou que não, né? E como você se sente quando escuta o meu nome? Então, a primeira carinha feliz ali, que é tranquilo, que eu fico tranquilo quando eu escuto. Eu fico confuso, eu fico preocupado ou eu fico curioso, eu fico nervoso, eu fico triste. Então, aqui era um bonequinho para gente completar, né? Como vocês se sentem. Era para vocês fazer o cabelinho dele, o rostinho, né? De você, o rostinho de vocês. Se vocês estivessem assustados, felizes, preocupados ou tristes, né? Então, posso entender que você se sinta dessa maneira como vocês desenharam ali. Eu também sentiria o mesmo. Isso é ele falando para vocês. Às vezes os adultos se preocupam quando leem as notícias ou me veem na TV. Então ali, ó, a imagem dele. Mas eu vou te explicar para que você possa entender. Quando venho de visita, trago falta de ar, febre e tosse. Então é isso que a pessoa sente quando ela tem o vírus, né? Mas logo vou embora e quase todas as pessoas se sentem melhor. Como quando seu joelho fica sara depois de um arranhão, né? E ele tá dando tchau aqui. Depois ele fala: pode ficar tranquilo, os adultos que cuidam de você vão mantê-lo seguro. Daí aparece a nossa casinha, né, onde a gente está agora, sendo cuidado pelo papai, pela mamãe, pelas pessoas que cuidam da gente. E também, além dos cuidados de ficar em casa, né, qual é o outro cuidado que a gente pode ter? Então, aqui vão algumas dicas. Você pode ajudar lavando as mãos com água e sabão, o que dura uma música. Então, a gente vai pensar naquela música favorita da gente enquanto a gente lava a mãozinha, né? Então, vai lavando a mãozinha, vai cantando, e quando termina a música, já foi o tempo suficiente para a gente secar as mãos. E depois que a gente seca as mãos, com o auxílio, com a supervisão de um adulto, a gente vai usar o álcool gel, vai passar na mão e vai deixar secar, né? E quando a gente passa o álcool na mão, a gente vai contar até 10, porque é o tempo do álcool secar e eu poder ir brincar novamente, fazer as minhas tarefas. Então, só para a gente relembrar essa história que a gente já tinha lido, já tinha colorido também o livrinho que vocês receberam, né? Quem esteve na aula nesse dia recebeu e pôde colorir. Então, é só uma forma da gente relembrar essa atividade que nós fizemos ali na sala de aula. E os cuidados, quando a gente fala da questão do álcool, da supervisão de um adulto, é muito importante que sempre tenha algum adulto observando quando a gente vai usar o álcool,
porque o álcool, assim como ele nos protege, ele também é algo perigoso, né? Então, se a gente passa o dedinho no olho, isso pode prejudicar a nossa visão. Então, a gente tem que ter o cuidado quando a gente for usar o álcool. Da mesma forma, não passar a mão no rostinho, não passar no olho, nem na boca, nem no nariz, para evitar que a gente tenha outros problemas, né? Então, só para um alerta, né, para a gente se cuidar nesse sentido. Bom, turminha, só para relembrar também vocês, a Prof tinha falado num vídeo que a Prof gravou, fazendo a chamada para as nossas lives, né? Então, eu falei para vocês no projeto Líder em Mim, né, da apostila, que vocês também iam levar para casa. Então, que a Prof tem aqui. Daí hoje eu só queria relembrar, porque acho que eu não falei ontem, né, desse projeto que é bem bacana. Essa apostila, a gente não vai trabalhar nela agora, mas vocês já levaram para que vocês possam ir explorando esse material, que vocês possam vendo as imagens, quem tiver curiosidade e quiser ir lendo alguma coisa, vocês já podem ir lendo também, mas só no sentido assim de explorar mesmo o material e ir conhecendo, porque depois a gente vai fazer com bastante calma, a gente vai fazer o trabalho na sala de aula com eles, tá? Com esse material. E também gostaria de dizer que eu já recebi e-mail com fotos das atividades da Páscoa que a gente pediu, né? E eu achei muito legal, ficou muito bacana. As colegas que mandaram realmente me surpreenderam com a atividade, né? Elas registraram ali fazendo e participando mesmo, né? Então ficou muito bacana. E quem ainda não conseguiu fazer e registrar, pode mandar que a Prof está aguardando para que depois a gente possa fazer um painel bem bonito, que a gente possa apresentar para os outros colegas, né? O que cada um fez. Como eu falei ontem, né? Não precisa ser nada muito elaborado, pode ser uma receita simples, algo que vocês já têm o hábito de fazer em casa, ou quem quer experimentar algo novo, né? Então, vai da criatividade de cada um para fazer essa atividade, tá? Então, mas eu fico aguardando aqueles que ainda não mandaram, e quem já mandou, eu agradeço, né, por ter enviado, e ficou muito legal, muito bacana mesmo. Bom, como eu falei para vocês que eu não tô vendo os comentários de vocês, eu vou sair rapidinho porque eu só vejo os comentários quando eu encerro aqui o vídeo. E pelo computador eu até poderia fazer porque eu vejo na hora os comentários no computador, só que ele fica mais lento, fica travando e vocês não iriam me ouvir com tanta clareza do que pelo celular, né? Pelo celular a imagem eu acredito que seja melhor para vocês e os áudios também, mas só tem esse problema que eu não consegui ainda ver os comentários enquanto vocês falam. Então, para que eu possa ver agora se vocês têm alguma dúvida, se escreveram alguma dúvida durante a fala ali sobre o substantivo, ou sobre a historinha, ou sobre o material do Líder em Mim, ou qualquer, enfim, ou qualquer outro assunto que vocês tenham dúvida, né? Se for de um modo geral, podem já escrevendo aí que eu já vou lendo e já volto rapidinho para a gente dar continuidade, certo? E até também para saber quem está assistindo, né? Porque aqui eu não consigo ver quem entrou, quem não entrou, certo? Então, não fujam, me aguardem que eu já volto. Oi, pessoal, voltei. Eu vi ali nos comentários, fiquei feliz de ver ali a Alice, né? Já estão ali. Que bom que vocês
estão também compreendendo essa situação, né, da questão ali de não poder ver os comentários na hora. Mas que bom que a gente está conseguindo pelo menos manter esse contato, meio que ainda engatinhando no sentido de aperfeiçoar, né? Mas a gente chega lá. Estamos buscando ainda aperfeiçoar para que cada vez fique melhor e mais fácil essa ferramenta. Bom, então, a princípio que eu tinha preparado para a nossa apresentação era isso, né, das questões ali, vocês podem, quem não recebeu o livrinho aquele do coronavírus para colorir e preencher ali os espaços, então vocês também podem fazer no caderno de vocês, né, um desenho de como vocês se sentem diante disso tudo, se está tudo tranquilo para vocês, né? Com certeza vocês estão sendo bem orientados em casa pelos pais, né? E pelas pessoas que cuidam de vocês. Então acredito que para todos esteja bem tranquilo mesmo, certo? E eu queria ir adiantando também para vocês que como a gente está vivendo esse momento agora da Páscoa também, que é uma celebração bem importante, né, para nós na nossa sociedade, né? E alguns já estão fazendo os trabalhos e me dando a devolutiva ali no meu e-mail. Se alguém não encontrou o meu e-mail, não conseguiu, pode me perguntar ali na mensagem no aplicativo também, no portal do aluno, que eu respondo por ali também, não tem problema. Mas assim, para essa semana a gente já está pensando com muito carinho algumas atividades relacionadas a esse tema também, né? E talvez a gente possa até cantar algumas músicas que a gente já conhece, né? Que a gente está acostumado. E vai ser umas atividades bem bacanas que eu vou precisar daí que vocês se organizem, se vocês puderem, tá? Se vocês puderem guardar uma folha de ofício, tá? Pode ser branca, pode ser colorida, como vocês quiserem, o que vocês tiverem em casa. Ou então, mas eu não tenho uma folha toda branca, eu só tenho aquela do caderno. Daí não tem problema, o importante é que vocês tenham uma folhinha para amanhã, né? Que no nosso encontro, amanhã das 3 horas, vocês tenham esse material separadinho. Então, o que a gente vai precisar para amanhã? A gente vai precisar dessa folhinha, tá? A gente vai precisar também, quem tiver lápis colorido, canetinha, uma tesourinha também. São os materiais que vocês já têm na mochila, no estojinho de vocês, tá? Só para vocês se organizarem, para que nesse momento já esteja na mão, para a gente não perder tempo, certo? E aproveitar bastante esse tempo que a gente tem, né? Que passa bem rapidinho, né? Então, esses materiais a gente vai usar amanhã para fazer uma atividade bem bacana, bem legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E daí aí a gente vai também aproveitar esse momento para fazer esse trabalhinho de arte e uma historinha que a prof vai contar para vocês, certo? Então, pessoal, o que eu tinha planejado para nós hoje seriam essas atividades. Infelizmente eu não estou conseguindo ver se alguém está falando algo para que eu possa responder. É uma pena isso, lamento bastante. Pelo que eu vi ali, que acho que ficou claro para vocês, né, as atividades que a prof tem enviado. Ontem, só justificando, ontem eu não mandei atividades, eu não sei se ficou claro isso, não mandei atividades ali no portal para vocês,
porque alguns já tinham feito, né, todas as atividades das apostilas que eu mandei, e outros ainda não tinham feito. Então, para não sobrecarregar quem ainda estava no processo, né, que não tinha conseguido pegar o material, daí a gente optou de não mandar atividade ontem no portal. E hoje a prof vai mandar uma atividade bem simples para vocês fazerem, de acordo com o que a gente usou ali sobre os substantivos, né? Esse trabalhinho, esse conteúdo do substantivo que eu apresentei o slide ali para vocês. Então, acho que só recapitulando aqui, já que a gente tem um tempinho sobrando, né? Então, aqui, só para recapitular, que hoje a gente vai levar as 2 folhinhas do substantivo, que a prof vai colocar ali no portal. Ontem não foi nada, porque a gente já tinha bastante atividade para colocar em dia, né? E lembrando que eles podem ser os nomes de pessoas, daí lembrando que os nomes de pessoas a gente sempre vai colocar a primeira letrinha com a letra maiúscula, né? Não, não com a letra minúscula no início, porque é um nome próprio, né? É o nome de alguém. Então a gente vai usar sempre a letra maiúscula. Ou no início de uma frase também, como a gente tem conversado lá na aula, na sala. Os nomes dos lugares, né, das cidades, os nomes das cidades também, a mesma coisa. Então, Brasil, o nome do nosso país, vai ser com a letra B maiúscula. Cachoeirinha, o nome da nossa cidade, com C maiúsculo. Gravataí, Porto Alegre, Canoas, que estão ali perto, também com a letra maiúscula. E os objetos, daí todos com a letra minúscula, né? Só pra gente frisar bem isso. Então, os objetos que a gente colocou aqui como exemplo, né? Lápis, peixe, cadeira, tudo isso a gente vai escrever. Repara que é tudo com aquela letra pequenininha, né? E os substantivos comuns, daí apontador, estojo, apito, rio, os exemplos que tem aqui, rio, apito, escada, pessoas, né? Esses são os comuns. E os próprios, os nomes das cidades, os nomes das pessoas, e também o masculino e o feminino que a gente falou, que é a menina, o menino, né? O gato, a gata, o coelho, a coelha, certo? Então, só para dar mais uma frisada. E a prof vai se despedindo agora de vocês, né? Pena que eu não pude ver ali os comentários pra gente ir respondendo na hora, né? Mas mesmo assim já foi muito bom a gente poder partilhar e saber que vocês estão bem ali, respondendo ali. Eu vi algumas pessoas já escreveram ali. Eu fiquei bem feliz de ver, de ter esse retorno de vocês. Muito obrigada pela parceria dos pais, né? Vocês sempre muito parceiros, né? E agora mais do que nunca eu quero agradecer vocês pelo empenho e pelos filhos maravilhosos que vocês têm, né? São crianças amorosas e que já conquistaram meu coração. Então, muito obrigada por tudo e contem comigo sempre. Todas as dúvidas que vocês tiverem, não tenham medo, não hesitem em perguntar. Podem mandar ali pelo aplicativo, que eu estarei sempre à disposição de vocês no que eu puder ajudar, eu ajudarei sempre, certo? Muito obrigada e até amanhã. Beijão grande no coração de cada um.